Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS e eu quero falar hoje sobre esse site aqui, Replicate.com. Deixa eu explicar o que que é. Eu tenho falado em alguns vídeos aqui sobre arbitragem de APIs, um termo que eu descobri olhando uns vídeos de um americano falando sobre essa ideia de arbitragem de API e os meus vídeos têm feito sucesso, então eu vou aproveitar, comentar mais sobre esse assunto aqui. O que que seria arbitragem de APIs? Seria tu pegar APIs de terceiros, usar essas APIs para transformar elas em algum outro produto, digamos, tu pega uma API ou pega mais de uma API, transforma num produto final e revende, digamos, pega uma API americana, revende aqui no Brasil, ou pega até uma API brasileira e revende aqui de uma maneira diferente. Então existe esse termo arbitragem de APIs e eu quero falar para vocês aqui do Replicate.com. Deixa eu me explicar por que que eu quero falar sobre esse site aqui. Eu não estou ganhando nenhum real para fazer propaganda para eles, mas é interessante falar. Esses tempos eu fiz um vídeo falando sobre a N8N, que é uma ferramenta que tu une APIs, né, e consegue, de uma maneira visual, criar uma outra coisa através de ferramentas como essas aqui, de APIs como essas aqui que da Replicate.com. Tá, mas o que que é a Replicate.com? Imagina um marketplace de APIs de inteligência artificial. Basicamente isso. O que que eles fizeram? Eles pegaram várias inteligências artificiais open source, e tem até algumas que não são open source, não sei como que eles têm ali, reuniram tudo, fizeram uma estrutura de API padronizada, então tu consegue usar essa ferramenta deles de uma maneira muito fácil e tu só paga por uso, tu não vai pagar mensalidade para realmente usar, tu só vai pagar pelo uso dessa ferramenta. Então, como que eu descobri? Eu vi o Peter Levels, que é um indie hacker no Twitter, falando que eles usa muito essa ferramenta aqui, a Replicate.com, e daí eu fui usar e usei ela, né, para mim aqui. E há um tempo atrás eu percebi, já falei em vídeos antigamente aqui sobre a Replicate.com, mas eu percebi que as pessoas não conhecem e é muito boa, é muito interessante de vocês conhecerem. Eu percebi isso que eu estava conversando com um sócio meu aqui, com um funcionário, porque eles estavam rodando uma ferramenta de inteligência artificial, uma Llama, numa máquina local, para fazer alguns testes, para a gente fazer uns chatbots aqui. Só que aquele computador que estava rodando Llama era muito limitado e a gente precisava de uma máquina melhor. Daí ficou-se o debate aqui dentro da empresa da gente comprar uma máquina melhor ou, sei lá, alugar uma máquina melhor na AWS em algum lugar. Eu estava vendo esse debate ali deles sobre isso e falei, por que usar? Por que alugar uma máquina na AWS, na Oracle? Ou por que comprar uma máquina melhor para isso? Tem a Replicate.com. Eles ficaram meio assim, como assim? Eu vou gastar muito, isso aqui vai sair muito caro. Daí eu disse assim, use a Replicate.com. Meio que eu obriguei eles, use a Replicate.com. Quando vocês chegarem em $100 de uso, daí vocês vêm falar comigo sobre comprar uma máquina para isso. E eu sabia que o modelo deles não ia ocupar muita coisa, que eles iam demorar muito tempo para chegar aos $100. Eles usaram, hoje está todo mundo feliz usando a Replicate.com, a gente tem a conta nossa aqui da empresa e estamos usando a Replicate.com para fazer as coisas aqui. Eu já usei a Replicate.com quando eu estava fazendo o meu microsas, que eu precisava criar um dicionário, né? Então eu precisava criar um dicionário, fui usar o OpenAI e estava rodando na OpenAI ali e achei muito caro, era muito caro para criar aquele dicionário que eu queria. Então eu instalei um modelo na minha máquina, nessa máquina que eu estou gravando aqui, inclusive, e ficou um fim de semana inteiro rodando, porque era muita coisa, né? Ficou um fim de semana inteiro rodando, e no final, quando eu fui ver, o resultado não estava bom o suficiente. E cara, o que eu vou fazer? Fui usar Replicate.com, fiz rapidamente o mesmo resultado em algumas horas, né? Em alguns minutos eu fiz a mesma coisa. Por quê? Porque eles têm servidores muito melhores do que essa máquina que eu tenho aqui. E quando eu estava fazendo, usando o meu modelo aqui, eu percebi uma coisa. Quando o meu modelo aqui, demorou um fim de semana inteiro para fazer, porque ele fazia uma requisição por vez. E eu pensei, mas eles têm um servidor excelente, eles devem usar esses servidores aqui para atender um monte de clientes. Eu consigo fazer mais de uma requisição por vez. Então, eu fiz o meu software que fazia mais de uma requisição por vez. Coloquei até um parâmetro ali, colocava 2 requisições por vez. Fiz, rodou, ó, acho que dá para mais. Coloquei 10 requisições por vez.
fui aumentando, e uma hora eu acho que eu cheguei a 100 requisições por vez. Deu certo, mas daí depois eu cheguei num limite, né, fui aumentando as requisições, até que a Replicate me bloqueou. Eu não lembro exatamente o limite, mas eu esqueci de ver qual era o limite da API. E eles me bloquearam por uma meia hora, mas depois eu baixei o número de requisições e fui pedindo ali e deu certo. Só para vocês saberem que existe um limite de requisições. Mas deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o site principal da Replicate.com, né? Eu, inclusive, deixei. Depois que tu loga, tu não consegue mais ver, né? Então eu deixei aqui e loguei de novo nessa outra aba aqui para mostrar para vocês como que fica. Aqui está a página do Explorer, da Replicate, que tem vários modelos. Tem modelos aqui, ó, os modelos mais usados aqui, tá? E tem. Deixa eu ver, eu acho que aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó, outros modelos que tem aqui. Tem modelo para LLM, então tem vários modelos de LLM, tem o Llama, tem vários aqui modelos diferentes, com mais ou menos parâmetros, aí tu escolhe, tá? E quanto mais parâmetros, mais caro fica. Mas mesmo assim, em comparação a muito inteligência artificial que tem por aí, é muito barato em comparação a, sei lá, um OpenAI. Então aqui, ó, tem Google VO3, tem Luma. Eu já vi também que eles têm um modelo de transformação de texto para áudio. Eu quero brincar mais com isso porque eu usei uma outra ferramenta, agora me esqueci o nome da outra ferramenta ali, que transformava texto para áudio, que é muito boa, mas ela era cara. E aqui o preço é muito mais barato. Eu estava vendo como que eu descobri que tem aqui dentro? Eu vi que existe um modelo open source dessa ferramenta de texto para áudio e depois fui pensar, mas de repente tem lá na Replicate. E tinha na Replicate. Então eu vou criar vídeos usando inteligência artificial, usando esse modelo. Nós estamos usando internamente aqui também, transformando áudio em texto. Eu primeiro a gente testou a API da Oracle para transformar áudio em texto. Não ficou muito bom, da Oracle não é grande coisa. Daí depois eu testei da AWS, gostei, mas achei um pouco caro. E agora a gente achou aqui na Replicate.com um pouco mais barato, pelo que eu vi, tá? Não sou eu que estou fazendo essa parte, mas pelo que eu vi é mais barato transformar áudio em texto e a gente usa aqui internamente porque a gente tem muitos vendedores, né? Que a gente vende software como serviço, a gente vende o nosso software, o e-gestor, e eu quero analisar a conversa dos nossos vendedores. E como que eu vou fazer isso? Transformando áudio em texto. Uma coisa que tem aqui, por exemplo, nos meus vendedores e que eu preciso ter essa transformação. A gente vende um produto e-gestor e agora a gente está vendendo um segundo produto. E existe, às vezes, resistência dos nossos vendedores em oferecer esse segundo produto. E daí, como existe essa resistência, porque o vendedor vai para o trabalho mais fácil, que é vender o produto principal ali, isso existe em qualquer lugar, tá? É normal do ser humano ir para esse lado. Então, eu quero que a inteligência artificial verifica, eles estão oferecendo esse outro produto e estamos fazendo com inteligência artificial, transformando o áudio em texto e daí passa uma IA por cima, que essa IA pergunta, ele falou sobre esse outro produto? Se falou, retorna verdadeiro ou falso. Então a gente está usando inteligência artificial para isso. Né? Então eu quero usar para mais coisas para ficar monitorando a conversa dos meus vendedores com inteligência artificial, para não ficar tendo que ouvir cada ligação. Né? Então, com o Replicate.com dá para fazer isso. Daí tem modelos de criação de imagens também, né? Então, eu vi o Peter Levels, que é aquele indie hacker famoso, ele fez um site que tu coloca, por exemplo, tu coloca a tua foto ali e ele te retorna um monte de fotos. E lembra que tinha uns apps no passado? Deve existir ainda, mas foi moda durante um tempo. Eu coloco, por exemplo, uma foto minha, ele vai me mostrar uma foto eu de terno, eu como super-herói, um monte de jeitos diferentes usando inteligência artificial. Ele foi o primeiro que fez isso usando a Replicate.com. Daí depois veio umas empresas que fizeram a mesma coisa e transformaram em app, porque ele só tinha feito para web, né? E os caras que fizeram app tiveram mais resultado, alcançaram mais gente. Mas foi usando essas ferramentas aqui da Replicate.com. Então eu digo para vocês que dá para usar isso daqui. é, o que eu falo para vocês, como que vocês podem fazer para achar ideias de software para desenvolver. Brinquem aqui dentro da Replicate.com. Vocês vão entrar, por exemplo, dentro do modelo. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem fazer o prompt aqui dentro mesmo, ó. Tem todos os parâmetros de prompt. Tá? Ó, por exemplo, a woman walking the park. Uma mulher é,
caminha no parque. Vocês colocam o prompt aqui, executa, tu não precisa criar código para testar o modelo. Depois tu vai pegar a API, né? Tu vai pegar a API, colocar no teu software e depois que tu já testou o modelo e construir o que tu quer construir. Mas o que eu digo para vocês fazer aqui é brincar nesses modelos aqui, entra nesses modelos, brinca, tu só vai pagar pelo uso, tá? Então tu vai ter o preço depois ali pelo uso, quanto que tu usou, tá? Não se preocupa que não é tão caro assim, tu testa uma coisa ou outra ali, cadastra o teu cartão de crédito e tu vai testando as coisas. Testou, viu o que que tu quer, isso vai te inspirar, porque tu viu as possibilidades que tu tem. Tá? Então tu tem que abrir tua mente para as possibilidades, conhecer todos os modelos que tem e tem um monte de modelo de inteligência artificial muito interessante que tu de repente surge uma ideia, cara, eu posso combinar isso daqui com isso daqui, né? Uma coisa que eu quero fazer internamente aqui, por exemplo, usando inteligência artificial. A gente tem o atendimento ao suporte, né? Os nossos clientes entram em contato conosco via WhatsApp e via web, né? Pelo próprio sistema ali, tu clica ali, tu consegue falar com a nossa equipe de suporte. Às vezes deve acontecer, eu não fiz ainda, deve acontecer de ter algum cliente insatisfeito que não clicou no botãozinho de não gostei do atendimento, porque tem, né? A gente tem isso dentro do nosso sistema. O cliente pode dizer assim, ó, não gostei do atendimento. Isso representa uma nota para a nossa equipe de suporte. E eles estão sempre caçando nota boa. Só que eu quero criar um outro nível. É, eu não sei se é possível, né? Mas o que que eu imagino? Com inteligência artificial, ficar analisando a conversa do cliente com a nossa equipe de suporte para ver, será que tem algum cliente insatisfeito que não clicou em nota baixa, né? Para a gente poder analisar. De repente o cara ficou tão insatisfeito que ele pode pensar o seguinte, cara, nem adianta eu dar nota baixa aqui, essa empresa aí é uma merda, o que que eu vou ficar falando com eles? Então, de repente, pela conversa, eu percebo que o cliente está insatisfeito e de alguma maneira, depois eu penso em maneiras de tentar entrar em contato com esse cliente e dar um presente para ele, fazer algo melhor para ele, atender no que ele precisava dessa maneira. É algo que eu penso em fazer. Então, tu pode, dessa maneira que eu estou pensando aqui, olha problemas que tu tem na empresa que tu trabalha, olha problemas que tu vê em empresas de amigos, vai visitar amigos. É, olha muito os problemas do dia a dia. Muito provavelmente esses teus próprios amigos aí, donos de empresas, eles têm vários problemas que eles precisam resolver, eles estão resolvendo de uma maneira tosca, sei lá, com uma planilha, anotando num papel, eles estão resolvendo aquele problema de alguma maneira, ou estão pagando alguém muito caro para resolver aquele problema. De repente, tu olha essas APIs que tem aqui disponíveis e pensa, cara, eu consigo automatizar isso. No meu caso aqui, eu poderia ter um estagiário ouvindo ligações, né, para ver se meus vendedores estão oferecendo aquele outro produto. Mas imagina, eu tenho que pagar um estagiário, o estagiário pode não fazer da melhor maneira possível, ele está distraído, é um saco ficar ouvindo áudio, uma inteligência artificial ouvindo e eu perguntando para IA. Foi falado, é muito melhor, muito mais fácil, né? Então, dá para criar muita coisa interessante aqui com a Replicate.com. Eu sei que tem uma outra empresa nesse mesmo estilo aqui, um marketplace de IaaS chamada Hugging Face. Eu nunca usei, mas existe uma alternativa até a Replicate.com. E aqui tem os preços. Deixa eu ver, vamos clicar aqui em preços para ver. Aqui tem os preços, ó. 0,015 e 3 milhões para input e output, né? Aqui tem todos os preços, vocês podem ver. Mas o legal é testar, vocês conseguem testar diretamente aqui no site e depois roda o modelo via API, né? Então, até aqui, o código não é difícil de vocês fazerem, né? Procurem aí. Eu lembro que eu fiz isso, eu fiz essa comunicação com o Replicate.com, eu estava usando o cursor e pedi, ó, pro cursor, eu quero conectar na Replicate.com usando a linguagem tal, tá aqui minhas chaves de API, e ele fez para mim, e a partir disso eu consegui trabalhar em cima. Tá? Deixa eu ver o que mais eu posso falar para vocês aqui. Eu acho que é basicamente isso, tá? Vocês pode usar para várias coisas. Tem vários modelos de API aqui, de vídeo, de foto, de transformação de foto, texto para áudio, áudio para texto. Para criação de vídeos também, eu cheguei a brincar um pouco com criação de vídeos. Então é isso daí. Espero que tenham gostado desse conteúdo aqui. Se inscreve no canal,
tá? Se inscreve no canal aqui, comenta aqui embaixo, conhece algo equivalente a esse aqui, conhece inteligências artificiais melhores do que essas aqui, que tu possa, com um preço mais barato, comenta aqui embaixo. Já usou Replicate.com? Se inscreve aqui embaixo, comenta, e é isso daí. Muito obrigado e até os próximos vídeos.